Senhor. Tem uma frasezinha que corre no Facebook, eu sempre lembro disso, que as pessoas colocam assim e vão, né, passando pra frente. Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Né? As pessoas falam isso. Aí eu fiquei pensando, Deus é responsável pelo que Ele fala, não pelo que dizem que Ele fala ou pelo que eu entendo. Porque Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Amém? E é uma palavra, eu achei que ela soou tão assim, né? Porque a palavra escória nos lembra lixo, né? Às vezes as pessoas falam assim, escória da sociedade, e ficou parecendo uma palavra tão pesada, tão dura, tão feia. Mas, irmãos, o Senhor quer tirar de nós as escórias. Mas nós não somos escórias. Nós somos prata preciosa diante do Senhor. E o Senhor quer dessa prata fazer vasos, instrumentos para o uso dele. Mas tem gente que o Senhor não pode usar. Porque tem coisas que estão precisando ser melhoradas. Quem aqui não tem alguma coisa que precisa ser melhorada? É verdade. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Vamos ver algumas coisas que o Senhor pode nos colocar lá no crisol, no fogo, na situação difícil. E aquilo que você tem de maior dificuldade, ela começa a se aflorar. E o Senhor, Ele quer nos limpar disso aí. Muitas das vezes os pecados de Israel eram pecados gravíssimos. Em Zacarias, o Senhor começa a denunciar o pecado do povo. Pessoas que tinham caso com a nora, pessoas que abusavam de suas próprias irmãs, pecados violentos. E a gente começa a achar, não, eu não tenho nada disso. Mas a gente está cheio de obra da carne. Um dos pecados que Deus mais abomina na Bíblia é o pecado da idolatria. E quando nós falamos de idolatria na igreja, a pessoa fala, eu não tenho ídolo. Haviam ídolos chamados terafins, que eram ídolos que ficavam dentro de casa, objetos de adoração que ficavam dentro de casa, era do lar. E às vezes nós temos dentro de nós os nossos ídolos que ninguém vê, a nossa obra da carne, que a gente tenta manter uma aparência para esconder de alguém, mas que está nu e patente diante de Deus. Vamos lá nas obras da carne, em Gálatas. Toda impureza, tudo aquilo que não agrada o Senhor, que o Senhor nessa noite Ele possa tirar de nós, amém? Quando a prata ela é colocada no crisol e ela começa a ir para alta temperatura, a prata vai se separando da escória. E a escória pode ser chumbo, pode ser ferro, pode ser estanho, outros metais que não são prata. Só serve a prata. Outros metais que não são prata, durante o acrisolamento, ele se solta da prata e é retirado. E tem um tempo quando o artífice, né, o fundidor, ele consegue saber que a prata está boa e nós vamos descobrir. As obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha só. Então o Espírito, ele se opõe à carne para quê? Para não fazer o que a carne quer. É o nosso desejo. Eu não tenho ídolo, mas eu tenho um desejo que eu sei que é errado. E esse desejo é maior do que a voz de Deus. Ídolo. Amém. Deus já condenou. Para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão. A palavra de Deus é essa. Amém. Irmãos, e tem coisa que eu estou me encaixando aqui. Coisa que facilmente me provoca ira.
Senhor quer tratar comigo. Carne ou espírito? Aí o Senhor vai nos permitindo passar por situações, porque o Senhor quer limpar de nós, o Senhor quer nos purificar, o Senhor quer nos tornar uma prata pura, porque Ele tem propósito nas nossas vidas. Se não fosse assim, nós aceitaríamos a Jesus e já teríamos ido para a glória. Mas o Senhor tem propósito conosco nessa terra. E para cumprir os propósitos dele conosco nessa terra, Ele vai trabalhando, Ele vai nos purificando. E é todo dia, irmãos. Porque todo dia a nossa carne quer fazer a vontade dela. Muitas situações que foram colocadas aqui. Prostituição, impureza, lascívia. Irmãos, um desejo, uma vontade de mostrar o corpo anormal. Eu estou aqui num culto de adolescente, não estou fazendo apologia para ninguém usar roupa curta, não. Mas é comum do adolescente, todo mundo aqui já foi adolescente, querendo, né, botar uma roupinha menor. Mas tem gente, irmãos, que você olha e vê um espírito maligno ali. Que a pessoa deseja mostrar o corpo. Ela deseja chamar a atenção. E se esse desejo vem sobre nós, não é para ninguém que você vai contar aqui, não. Porque às vezes a pessoa está toda vestida, mas está com desejo ali. Não dá vazão a esse desejo, que é desejo da carne. Né? Porque tem coisas que é nossa lá do lá, só Deus e a gente que sabe. Sentimentos que só a gente sabe, só Deus sabe na nossa vida. Sentimentos que não agradam a Deus. Feitiçarias. Irmãos, a gente às vezes clama muito por justiça. E lá em Zacarias, Deus fala que não estava aguentando mais o povo falar assim para Deus: Senhor, o Senhor trata o bom e o mal do mesmo jeito. Aí o Senhor fala assim: eu quero ver se vocês vão aguentar no dia que eu vier. Para tratar. Fala Deus. Então, feitiçaria. Então, a feitiçaria aqui, a Bíblia fala que a rebelião é como um espírito de feitiçaria. É como uma feitiçaria. E quem é que está livre disso? Começa a ser injustiçado para você ver. O que a sua carne não começa a querer fazer? A gente quer ser honrado como José. Mas quem é que consegue ficar como José? Sendo apertado, sendo injustiçado, sendo caluniado. Ser acusado de uma coisa que você não fez, irmãos. Quem aguenta ser caluniado? A carne quer tomar o lugar na hora. A gente não consegue confiar em Deus, idolatria. A gente coloca uma outra coisa acima de Deus. Tomar cuidado quando a gente pede justiça a Deus e a gente começa a querer fazer a justiça com as próprias mãos. Vingança, rebelião, idolatria. Você não tem parte com essas coisas. Vamos ficar diante do Senhor porque Ele é justo no momento certo. Ele vai fazer justiça. Amém? A gente se sente injustiçado. Como que José conseguiu, irmãos? Eu não sei se eu conseguiria. Eu vou falar a verdade para os irmãos, que o Senhor sabe o limite de cada um. Mas, irmãos, o Senhor não nos prova além do que podemos ser provados. Amém? Durante o processo de purificação da prata, todo o processo, o artífice está ali pertinho da prata. É particular. É ele e a prata lá no crisol, ele segurando lá com a pinça e tomando conta e vendo se ela já está na medida e olhando a todo momento e olhando a todo minuto. É bem pertinho. Está passando numa situação difícil? Deus não está longe de você, não. Deus está bem pertinho aí, ó. Cuidado. Cuidado para você não meter os pés pelas mãos. Amém? Amém. Inimizades. Eu li uma palavra em Provérbio que o maldizente ele separa os melhores amigos. Não vai ficar levando coisa para frente que alguém falou para você que você nem sabe se é verdade. Contribuindo para fazer inimizade. A palavra do Senhor diz, não sei se Provérbios ou Eclesiastes, que eu lembrei desse versículo agora. 6 coisas aborrecem ao Senhor e a 7ª abomina sua alma. Eu não lembro das 6, mas eu lembro da 7ª. O que semeia contenda entre irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Inimizade, porfias. Porfia é tipo disputa, né? Aleluia. Imolações, que eu também não pesquisei isso aqui. Iras, pelejas, dissensões, heresias, irmãos. Igreja não pode ter dissensão. Grupo,
grupo, grupo. Irmãos, Jesus, ele tinha as pessoas que ele tinha mais afinidade. Isso não é errado. Jesus tinha mais afinidade. Alguns momentos de Jesus, ele ia lá e chamava algumas pessoas que ele tinha mais. Lá no monte, lá na transfiguração. Mas, irmãos, você não pode excluir ninguém. Você tem as pessoas que você tem mais afinidade. Eu tenho. A gente vai, né, na igreja, durante um momento na igreja, na convivência da igreja, a gente vai criando mais afinidade com uma outra pessoa. Mas até onde isso é uma afinidade e até onde isso é uma dissensão, uma separação dentro da igreja? Então nós temos que tomar, irmãos, coisa da nossa carne. Né? Tem gente que a gente gosta, tem gente que a gente quer. A gente quer ser Deus, quer olhar na cara e falar que não presta. Senhor. Deixa o lugar de Deus para Deus, que é Ele quem sonda o coração, amém? Dissensões, heresias, coisas que não... ensinamentos da palavra que não são verdadeiros. Invejas. Irmão, inveja. Irmão, inveja é uma coisa muito séria. Eu oro todo dia, Senhor, me guarda da inveja. Uma vez eu já contei isso aqui, sabe por quê? Teve uma época que estava muito calor, eu queria porque queria ir na praia. Eu queria ir na praia, Júnior cheio de compromisso, nunca podia ir. Aí fiquei sabendo que uma pessoa foi passar uma semana na praia, irmãos, que tristeza. Que tristeza. Eu tô falando sério, meu coração se entristeceu. Irmãos, e dali pra inveja, ó. Eu queria estar no lugar dessa pessoa. Ai, como eu queria. Essa pessoa recebeu, eu queria tanto ir e ela foi. Irmão, a inveja é assim, ó. Você está pedindo uma coisa para Deus, você busca, você quer, e uma pessoa do seu lado recebe. Você consegue se alegrar com a vitória do teu irmão, que é aquilo que você queria para você? Se a gente se entristece com aquilo que o nosso irmão recebe, que às vezes a gente queria, nosso passo para a inveja está assim, ó, pequenininho. E eu sempre oro, Senhor, eu fico pensando como que deve ser para uma pessoa que quer engravidar. Ver todo mundo engravidando e não engravidar. Não sentir inveja. Porque é uma coisa que está pertinho da gente, a gente, né, às vezes finge. Para mim, para o irmão do lado, você não precisa dizer não, mas para Deus você precisa. Ele quer limpar todas as nossas escórias nessa noite, amém? Toda impureza. Tudo aquilo que ele olha para a prata e vê a prata manchada, ele quer tirar, amém? Inveja. E às vezes até do ministério da pessoa. Irmãos, cada um tem uma medida que Deus deu. Quando a Elaine me chamou, eu fiquei preocupada. Eu falei assim, Senhor, eu sempre fico preocupada quando eu sei que o culto é de jovens, de adolescentes. Senhor, eu não sei falar para adolescente, como é que eu vou fazer? Aí eu lembrei uma vez uma coisa que a Vaninha falou para mim, Vaninha, mãe do Renan, falou para mim assim, irmã, faz do jeito que Deus deu para você fazer, você não fala. Fala que todo mundo entende. Por quê? Porque, irmãos, eu tenho uma medida que Deus me deu. Tem gente que fala muito bem para jovens. Lá em Nova Iguaçu tem um pastor chamado Newton Júnior. Ele tem uma palavra assim para jovens maravilhosa. Mas é a medida que Deus deu para ele. Aí eu vou querer imitar? Mentira. Estou fazendo uma capa aqui de uma coisa que não é verdade. Estou fingindo ser alguém que eu não sou. Só aparência. Finge que sou uma coisa que eu não sou. Porque aí eu quero usar um linguajar que eu não estou acostumada a usar. Eu quero agradar de uma maneira. E não foi essa medida que Deus me deu. Deus me deu essa medida que está aqui. Amém? E para cada um Deus dá uma medida. E algumas pessoas são agraciadas, como a irmã que pregou aqui no culto das mulheres. Que prega para junior, numa linguagem que junior coisa. Pregou, eu vi ela pregando num congresso de jovens lá em Edson Passo. Pregou aqui no culto das mulheres. Glória a Deus pela vida dela. Glória a Deus pela medida que o Senhor deu para ela. Mas a sua medida e a minha medida é o que Deus vai requerer de mim. Uma das coisas lá em Zacarias, quando Deus fala que vai colocar o povo lá no crisol, que vai refinar o povo, uma das coisas que eles estavam praticando, sabe o que era? A pessoa se vestia de pelo de animal e ia profetizar. Falar da parte de Deus. Aí o Senhor falou, eu vou botar esse povo no crisol.
Eu vou botar esse povo no fogo. Aí sabe o que ele vai falar? Esse que se veste com pelo de carneiro e com pelo de animal, quer dizer, com roupa de profeta. Se veste de roupa de profeta e vai falar, Deus está falando, Deus está falando, Deus não está falando nada. Coisa do seu próprio coração. Aí o Senhor falou assim, no dia que eu refinar, vai falar assim, eu sou lavrador e cuido da terra. Eu achei até engraçado, né? Porque era o que Deus tinha colocado para ele fazer. Glória a Deus. Invejas, homicídios, irmãos, lembrando que homicídio, tem muita gente que, muitas vezes se fala com isso, né? Muita gente mata com palavra, né? E às vezes a gente fica assim, porque eu fico logo ofendida com algumas coisas. Mas será que eu não ofendo ninguém? Vamos nos colocar do outro lado da moeda. Vamos parar de nos sentir tão ofendidos e vamos pensar se a gente ofende alguém com palavra. Todo mundo quer cantar na igreja. Todo mundo quer o ministério de louvor. Como que você fala para uma pessoa que não é chamada que aquele ministério não é dela? Irmão, nós precisamos ter cuidado, porque quando é com a gente, porque eu tô falando isso é uma experiência particular minha. Porque quando é comigo, eu me acho no direito de me sentir ofendida com um monte de coisa. E quando eu respondo os outros um monte de coisa, eu não fiz nada. Mas o irmão se sentiu triste comigo. Eu entristeci aquele irmão e não tô nem aí. A gente precisa ter a gente precisa ter sensibilidade. A gente está tratando com vidas. São almas. A palavra na nossa boca, ela é uma arma. E para derrubar é fácil, irmão. Derrubar é fácil. E isso não só da pessoa. Não pensa na pessoa falando com você, não. Pensa de você falando com alguém. Amém? Homicídios, bebedices, glutonaria. Irmão, glutonaria. A única pessoa que eu vejo pregando sobre glutonaria é o Júnior. E eu tô encaixada nesse perfil aqui. Tô tentando. Aí depois a gente começa a colher coisas na nossa carne que a gente mesmo plantou. A gente não quer comer só um pouquinho, a gente quer comer demais. Aí muita gordura, muito açúcar, muito não sei o que. Sou a primeira nessa daqui. Tem outros pecados aqui que eu não confessei não, mas esse aqui eu tô confessando publicamente. Glutonaria, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente que vê a outra pessoa dentro da igreja na prática do pecado e não consegue se entristecer, irmãos. Tá indo pro inferno, irmãos, perdendo tempo na casa de Deus. Não é pra gente ser justiceiro, não, irmãos. Vamos nos entristecer. O nosso coração... O Senhor falou, tem alguém para chorar comigo por essa nação? A nação tá indo pelo caminho pecaminoso, caminho errado. E o povo nem se entristece, ninguém fala nada, tá tudo bem, tá tudo normal. Tá indo todo mundo pro inferno. A gente, quando a gente sabe de algumas coisas, irmãos, aquilo tem que trazer tristeza para o nosso coração. De vez em quando eu sei de algumas coisas, pastor que traiu a esposa, irmãos, eu não quero que isso nunca na minha vida se torne normal. Toda vez que eu ouvir uma notícia dessa, eu quero ficar chocada. Eu quero ficar chocada com a notícia dessa. Mas não chocada porque a Bíblia fala que as coisas vão acontecer, não é pra gente se conformar, não. É saber que vai acontecer para você ficar mais firme ainda. Mas chocada, irmãos, porque a gente tem que... a gente não pode se conformar, exatamente pelo contrário. A Bíblia nos conta as coisas que vão acontecer, não é para você achar normal, não. É porque você não pode se conformar com isso. Começa a acontecer aqui, acontecer ali, daqui a pouco todo mundo fala, daqui a pouco tudo é normal. Como não herdarão o reino de Deus. Vamos ler o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Irmãos, precisa de temperança. Demais, demais, demais. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Paixão é aquele desejo ardente, concupiscência é esse desejo. O que te move na tua vida? É a voz de Deus ou é o desejo do teu próprio coração, a tua própria vontade? Se vivemos em espírito,
andemos também no Espírito, amém? Vamos ler aqui Provérbios 27 e 21. Deixe o Senhor nos acrisolar nessa noite, amém? Nos derreter como a prata e tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Ele. 17, 3. 17, 1, 7. 17, 1, 7, 3. O crisol é para a prata, a vasilha onde a prata é refinada, e o forno para o ouro. Mas, não, 17. 17. Desculpe, irmão, se eu não falei direito. É 17, a minha voz deve ter... Irmão, sabia que eu acho que eu tenho uma voz enjoada? Eu tenho uma voz enjoada. Eu falei, Senhor, como é que se eu chamar alguém para pregar que tem uma voz estranha igual a minha? Sempre achei que eu tinha uma voz estranha, desde pequenininha, mas... E às vezes minha voz fica meio assim, né? Meio estranha. 17, 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O Senhor nos prova porque o Senhor quer tirar de nós aquilo que não agrada a Ele, amém? Eis-nos aqui, Senhor. Mas aí eu fiquei pensando que toda vez que o Senhor prova, é através do fogo, da dificuldade, porque a prata, ela é provada através do fogo, né? E eu fiquei achando que toda vez que Deus provava era assim. Mas, irmãos, existem provas que são diferentes. Vamos ver aqui Provérbios 27 e 21. Agora é 27. Olha que coisa mais interessante. 27 e 21. O outro era, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o Senhor prova os corações. Agora é outro versículo, 27 e 21. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é aprovado pelos louvores. Às vezes nós não somos provados pela dificuldade, não. Às vezes nós somos provados de uma maneira diferente. É uma coisa boa que vem e que a gente tira o coração de Deus e coloca naquilo. Olha que coisa mais interessante. E o homem é aprovado pelos louvores. Louvores aqui são elogios. É tipo aquele versículo lá que fala assim: a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É esse tipo de honra, de elogio. Quantas pessoas são provadas pelos elogios e caem? Prega muito bem, olha que benção, começa a subir o coração. Canta muito bem. E às vezes é verdade, irmãos, é gente que é boa naquilo que faz. E começa aí outras pessoas, né, acham que para não receber o elogio fazem uma não é uma palavra desfeita que eu queria usar, é uma grosseria. A pessoa vem elogiar, irmã, foi uma benção, não sei o quê. Ah, irmão, fala para mim não, fala para Deus. Só a capa. Porque você pode ser educada mesmo, irmão. Glorificado seja o nome do Senhor. E tem gente que fala e o coração vai só assim, né? Se engrandecendo. Coisas de aparência, uma falsa humildade, uma falsa... gente que quer se engrandecer e finge que quer ser humilde. O Senhor vê tudo isso, irmãos. E para querer se gloriar, às vezes a gente acha que humildade é pobre, não é isso não. Humildade, irmãos, é a gente entender que a gente veio para servir. Como a irmã falou aqui no culto das mulheres, quanto maior a patente, mais tem que servir. Foi isso que ela falou, não foi? Mas é o contrário hoje. Então começa servindo de cima até embaixo. Não foi isso que Jesus ensinou? Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos. E tem igreja... Não, eu falei isso não, que a Adriana está gravando. E tem pessoas que acham que ela lava literalmente o pé. Aí Jesus fala assim, olha só, eu sendo maior, eu servi. Se eu fiz isso, vocês têm que fazer também. E a gente não quer servir, a gente quer servir a Deus sem servir o irmão. E tem gente que às vezes serve o irmão e não serve a Deus, porque se perdeu no serviço.
agora não sabe mais o que está fazendo na igreja, porque deixou. Tem gente que não serve o irmão porque está servindo a Deus. Não existe você servir a Deus sem servir o seu próximo. Não existe. Agora, tem gente que só serve o irmão e não serve a Deus. Se perdeu no serviço. Está servindo só o homem, só o homem. Sabe por quê? Às vezes o homem vai querer coisa de você que não foi Deus que te pediu. O Senhor, quando Ele fala a parábola dos talentos, Ele fala o quê? Para aquele eu dei 1, para aquele eu dei 2, para aquele eu dei 3. E quando Ele pediu conta de quê? O que deu 10, Ele pediu conta de 1? Não, Ele pediu de 10. Aí a pessoa tem o dela, ela não faz o dela e fica se metendo no dos outros. O talento que Deus te deu, aquilo que Deus deu para você fazer. Irmãos, e nem tudo que é feito na casa do Senhor é coisas que vão aparecer. Tem muita gente trabalhando um serviço que só Deus vê. Mas a tua recompensa vem de Deus. O Senhor, quando chamou a Davi, o Senhor falou o que com Davi? Davi, eu vi você quando você estava lá no meio da malhada. Quando você estava trabalhando lá num trabalho que ninguém te via. Eu estava te vendo e eu vou recompensar isso na sua vida. Muita gente que trabalha dentro da igreja que não é vista. Então respeita o chamado de cada um. Respeita a vocação do seu irmão. E cumpre a tua, porque Deus vai pedir conta. Aquilo que Deus colocou na minha mão, Ele vai pedir conta para mim. Então eu vou servir o meu irmão, e dentro do que eu vou servir o meu irmão, dentro daquilo que Deus me deu para fazer. Glória a Deus. Amém? Deixa eu ver se terminou. Vamos ler Malaquias 3:3, é um versículo que eu acho muito bonito. Malaquias capítulo 3, versículo 3. Olha, eu vou ler até antes, que eu fiz eu falei sobre o versículo, mas agora que eu vou abrir aqui, eu quero ler. Começa em Malaquias capítulo 2, versículo 17. E depois a gente vai ler em diante. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Cansamos o Senhor de tanto falar a mesma coisa. O que a gente fala que a gente está cansando Deus com isso? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E é desses que Ele se agrada. E onde está o Deus do juízo? O povo estava cobrando de Deus ali justiça. Porque parece que Deus se agrada de quem faz a coisa errada. Não vale a pena fazer o que é certo. E o povo começou a falar aquilo repetidamente. E o Senhor não estava se agradando daquelas palavras. Porque as pessoas estavam colocando em dúvida a justiça de Deus. Irmãos, e o Senhor, Ele tem o tempo dele para fazer justiça, amém? E às vezes a gente quer ficar se metendo a mão, metendo o pé, e o Senhor não trabalha. Versículo 3, eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Então o Senhor vai enviar o anjo primeiro, e depois